Ação! Bora para mais um podcast Ver 360, visão, estratégia e resultado, o seu podcast empresarial. Se você quer avançar 5 anos de lucratividade e resultado em até 12 meses, se liga no bate-papo de hoje, porque hoje é um bate-papo muito especial. Nada mais, nada menos, estou aqui com o mestre Kotaro Tuji, contando uma história de como nós nos conhecemos há quase 10 anos atrás, na Alemanha, quando fomos estudar em uma especialização de desenvolvimento humano. E pelas linhas do tempo, pelas linhas do destino, está conosco hoje aqui presencialmente, que muito me honra essa amizade e emocionado que estou hoje com esse podcast. Meu amigo, mestre Kotaro Tuji, que alegria estar conosco aí, presente. Quanta história, hein? Quanta vida, quanta diversidade. Quem podíamos imaginar, amigo, que há 10 anos atrás nos conhecemos na Alemanha, no interior da Alemanha, né? Fomos aí para uma aventura. Verdade. Uma imersão, 40 dias aí, imersão. E você ainda morava no Japão, já vamos falar da tua trajetória, né? 26 anos de Japão, sabedoria japonesa. Até hoje eu aprendo muito com o amigo. Deus que te trouxe aqui, né, passar essa temporada conosco. Não vou contar para nossa audiência podcast que tu veio de caravana, que está conosco aqui em casa. Então nós tínhamos eu com o meu propósito, né, que envolve a minha família, que foi um desafio muito grande, e você com o seu propósito de retornar para o Brasil fazendo essa ponte. E construiu toda uma trajetória, e hoje estamos aí parceiros, temos notícias para anunciar, então é uma alegria, amigo. Eu gostaria de deixar para ti aqui essa casa, esse podcast aqui aberto, para que tu traga a tua experiência, compartilhe conosco, e vamos conversar sobre educação emocional, programação neurolinguística, constelações, tudo que envolve as nossas habilidades para levar para o empreendedorismo, para o desenvolvimento humano, transformação com profundidade, né, amigo? Sem mimimi, sem transformação com profundidade. Muito bom, Diego. Primeiramente quero agradecer, né, esse super convite e estar contigo aqui há quase, né, mais de 15 dias aqui. E primeiramente queria mandar um abraço nosso aí para os nossos amigos da Alemanha, de Portugal, Cabo Verde, França, né, que tiveram com a gente aí, e também o pessoal aqui de Porto Alegre aí, fantástico a receptividade, né? E como tu falaste, a linha do tempo realmente passou quase 10 anos, né? Já se passaram, e olha aqui a gente sentado novamente, né? Com muito mais sabedoria. Muito obrigado, Diego, pelo convite aí desse podcast aí. Maravilha. Então, amigo, o mercado do nosso ramo, no ramo de desenvolvimento humano, de empreendedorismo, ele está passando por grandes transformações, não é? Nós sabemos que a nossa trajetória, o nosso aprendizado, ele é de profundidade, de impacto emocional. Então, contato presencial com o ser humano, foi assim que nós aprendemos a trabalhar, não é? Ele ainda faz, na minha visão, grande diferença, não é? Nós trabalhamos com grupos menores e realmente trabalhamos com grande profundidade de transformação emocional, né? Que são habilidades que até vêm da maestria alemã, da sabedoria japonesa, onde quando nos estudamos juntos, a gente pôde trazer esse legado para o Brasil, né? E isso se transformou na minha carreira e na tua carreira também. Então, veio essa função toda de pandemia, hoje estamos todos conectados, os negócios cada vez mais híbridos, não é? Online e físico, e nós tivemos que o quê? Nos reinventar, não é? Estamos aí fortemente entrando no universo online, e a gente conversa muito isso no bastidores, né, amigo? Mestre Kotaro, que também é possível, não é? Também levarmos a mesma qualidade de trabalho, a mesma profundidade para o online. Mas as pessoas, na sua visão, ainda preferem o trabalho presencial. A aceitação no online, ela na tua visão, ela vem se dando de uma forma fluida. Sim. Quais foram os teus maiores desafios, não é?
E o que pode compartilhar conosco nessa trajetória? Olha, o que acontece, o primeiro passo, as pessoas têm que colocar na mente que nós já estamos na era pós-digital. Esse é o primeiro passo. O que significa uma era pós-digital? Por exemplo, a nova geração que nasce, meus filhos que já nasceram, eles já nasceram com internet, com Wi-Fi, com tablet, com computador, com relacionamento online. Ou seja, quem ainda está com uma certa dificuldade é que as pessoas não estão entendendo o que é mudança. Mudança, transformação. O presencial tem o seu diferencial? Tem, mas nós não podemos mais fazer vista grossa do online, né? Eu me lembro que quando começou aí a pandemia, várias instituições de pós-graduação, várias universidades me procuraram para quê? Para criar estratégia de como fazer essa transição, que muitos alunos não queriam terminar, por exemplo, uma pós-graduação online, e eu tive experimentos assim fantásticos e surpreendentes, né, de que, por exemplo, quando eu estava no presencial, as pessoas queriam sair, tipo, 4 horas da tarde, no online a gente chegava até às 6, 6 e meia. O que acontece é o seguinte, o relacionamento presencial tem um tipo de energia, ele tem um tipo de envolvimento e um tipo de estratégia. Porque tem gente que está sentado numa sala de aula e sentado uma pessoa que não está prestando atenção e não está nem aí. Quando nós partimos para o online, nós também precisamos de uma energia diferente e uma estratégia diferente. As pessoas migraram do presencial para o online usando a mesma estratégia, Exato. com a mesma metodologia, e isso acaba deixando as pessoas enfadonhas, né? É verdade. E desistindo. Acredito que não é o momento da gente decidir qual é o melhor ou qual é o pior. O que nós temos que ser são pessoas flexíveis. Né, que entra um pouquinho da constelação. As melhores empresas, os melhores profissionais são os flexíveis. O que são os flexíveis? Aqueles que conseguem se adaptar de acordo com a demanda. E quem não é flexível, dificilmente ele consegue prosperar e manter vivo no sistema. Então a mensagem é flexibilidade. Abriu as portas, vá para o presencial, preste atenção, faça anotação, dê um abraço no colega. Fechou as portas, vai para o online, você está distante, né? Às vezes você está viajando, quer fazer algo. Né? Eu morei muito tempo no Japão, eu praticamente não tinha acesso a muitas informações e o online era o que salvava muito aí. Então eu acho que a palavra, Diego, seria flexibilidade. Na tua visão, então, corrobora com a minha, que a estratégia híbrida de sermos flexíveis e permear o online e o presencial é o melhor caminho para os profissionais como eu, como tu e quem trabalha também com educação, né? Mas, amigo, antes de nós lançar quais são as novidades para esse ano ainda, né? Que na verdade é um ano bastante intenso, estamos aí quase na metade, mas ainda temos muitos planos, né? O que tu acredita? Vamos falar ainda um pouco sobre nosso modelo mental de educação emocional, né? E depois sobre o ID, Instituto Internacional Japonês de Coach, cujo qual somos parceiros e que é um instituto conectado diretamente com a cultura japonesa e que traz uma chancela, uma credibilidade, inclusive os alunos que estudam com o instituto, eles passam por essa aprovação, vai lá para o Japão, lá a aprovação e volta o certificado. E, inclusive, recentemente participei de uma formação com um amigo, com maestria, né? Constelações sistêmicas e organizacionais. Vamos falar sobre isso. Amigo, o que tu acredita ser o maior diferencial daquilo que nós estudamos fora, que nós trouxemos para o Brasil, né? Para aquilo que muitas vezes a gente sabe que o público, às vezes, um pouco insatisfeito com baixo nível de profundidade da educação emocional, né? Nós sabemos que o índice de retorno de infoprodutos nessa área chegou a quase 20 e tantos %, né? Então as pessoas elas têm sede de programas de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, mas muitas vezes esbarram em conteúdos de baixa profundidade e acaba criando essa insegurança no mercado. O que tu acredita ser o grande diferencial dessa escola em que nós estudamos para esse mercado que está aí em constante mudança e adaptação, não é, Kotaro?
Olha só, como é que eu vejo, né? Esses meus 26 anos no Japão, mas não só no Japão, mas também tive a oportunidade de conhecer a Alemanha, China, Tailândia, Inglaterra, França, Portugal, né? Minha formação em constelação é pela Universidade de Cartagena, no México. Então, como é que eu entendo, né? Quando eu voltei para o Brasil, realmente, né, é um pouco diferente, né? O Japão, você tem que ter uma credencial para atuar como coach, né? Na Alemanha, você tem a ECA, o ECA, Europa Coach Association, European Coach Association, que entrou justamente por uma fraude que ocorreu na Alemanha, né? E tanto é que o parlamento alemão fez uma intervenção, né? Então tem um segmento. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi um pouco solto, mas ainda assim, parabéns, é um país, né, próspero no mercado de coaching. Mas o que eu entendo na nossa metodologia ser diferente tem horas que o ser humano está precisando de estímulo emocional. O que é o estímulo emocional? Eu tenho que fazer tu pular, eu tenho que fazer tu soltar uma lágrima, eu tenho que fazer tu abraçar um estranho e te sentir bem, eu tenho que, sabe, resgatar dentro da pessoa a credibilidade que ela tem de que é possível fazer algo. Só esse estímulo, ele vai ser momentâneo. Exatamente. Porque depois que você for pro pico emocional, você vai ver que você não consegue se manter lá. Porque para me manter lá, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso criar uma estratégia de adaptabilidade para me permanecer para esse estímulo. Então, o que é que eu percebo muitas vezes, né? Por achar que é muito rápido a pessoa chegar no sucesso, chegar numa prosperidade, né? As pessoas estão investindo muito em estímulos. Sim. Algo momentâneo, né? E isso depois tem um efeito colateral muito perigoso. Nós utilizamos sim o estímulo emocional. Eu consigo fazer uma pessoa fechar o olho, fazer ela se conectar com a história e ela trazer coisas muito relevantes. Mas depois eu preciso criar uma ponte segura, onde ela consiga sair do estímulo emocional para uma estabilidade emocional. O que é essa estabilidade emocional? Não significa que a pessoa não vai ter altos e baixos. O nome já diz estável, né? Não é equilíbrio, é estável, alto e cima e tal. Mas aí a pessoa passa o quê? A ter um autoconhecimento mais interno, ela passa a desenvolver uma mentalidade de solução de problemas, ela passa a entender que foco não é um momento ou um estado de espírito, não, foco é uma decisão, foco é prioridade, é selecionar, é ser específico, e ela precisa, depois desse estímulo, criar estratégias contínuas para conseguir estabelecer. É por isso que às vezes eu converso com muitos profissionais de várias áreas, viu, Diego? Que eles estão chateados com coach, chateados com constelação e outras metodologias holísticas, né? Embora o coach não entre muito nessa área, mas por quê? Porque as pessoas estão prometendo coisas irrelevantes. E os profissionais sérios, comprometidos, sabe que isso não é verdade. Mas o que eu queria dizer, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta, se você é um psiquiatra, uma coisa eu posso te assegurar, nem tudo que está aparecendo é verdadeiro. Eu fiz a minha formação no Japão em coach quase 6 meses, né? Uma especialização na Alemanha, e lá é diferente, né? As pessoas precisam ter respeito e atuar dentro da diretrizes. O coach não conflita com as outras metodologias. O que acontece é que as pessoas acabam introduzindo no coach algo que não é apropriado. E aí dá esse conflito interno. Então, o estímulo emocional, mas a estabilidade emocional é um processo, e entre os dois tem uma ponte, e isso é o nosso diferencial na nossa metodologia aí, Diego. Eu acredito nisso também, amigo, porque foram quase 40 dias de respeitando um processo e uma especialização que em outros lugares são feitas em 3 dias, 4 dias, né? Então esse processo para nos permitir permear a profundidade do consciente, do subconsciente, para localizar aonde que estão aquelas travas emocionais,
Onde é que estão aquelas crenças que limitam aquela pessoa para que ela tenha essa continuidade através do estímulo, que é apenas um gatilho, para quando que ela for lá construir a sua jornada, ela tá alicerçada, retroalimentar o seu aprendizado, resgatar dentro da sua fonte de autoconhecimento a estrutura, porque ela não vai estar lá com o seu coach, com o seu mentor ou com o seu professor ali naquele momento de adversidade, momento agudo, para tomar aquela decisão com foco, com coragem, porque é nesse momento que ela vai precisar o quê? Usar o máximo das suas competências emocionais para superar um desafio e conquistar algo que? Algo além das suas possibilidades. Porque se não fosse para ser isso, então fica na zona ali do mais do mesmo. Para que eu vou me colocar em uma situação de desafio, não é? Porque é quando vem o choque interno do nosso estado emocional, quando nos colocamos numa situação de desafio e que, peraí, como é que eu faço isso? Eu nunca fiz isso antes. Aonde que eu vou buscar recursos? Então, se eu estou alicerçado o meu autoconhecimento apenas no estímulo, é um gatilho curto. Sim, ele serve para que nem a marcha de um carro, serve para tu engatar a primeira. Sim. Mas e depois a jornada tem que ser desenvolvida, exatamente, para que a pessoa possa realmente alavancar. Mas, né, e outra coisa, as pessoas deveriam não brigar as escolas ou quem é melhor, não. As pessoas teriam que trabalhar em prol de uma legalização, de uma estrutura. Exatamente. E o aluno, a pessoa escolhe depois o que fazer, mas eu acho que o passo seria a base, né, para que o coach não fique comprometido, né, no nosso país, visto ser uma metodologia fantástica, né? Eu vejo o mundo afora aí, o coach é muito respeitado. Muito respeitado. Inclusive lá onde nós estudamos, fizemos a nossa formação, reconhecido pelo Parlamento Europeu, né? Uma associação europeia. Né? Exatamente. E largamente utilizado em grandes corporações. Né? Desde a área executiva até a área operacional, o processo de coach ele é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, especialmente no mundo, eu vou até usar a palavra transitório. O que é transitório? O que era ontem, às vezes eu já não consigo mais aplicar hoje, especialmente na área da tecnologia, na área né, na área de marketing e também na área da gestão e liderança, né? Então, é muito transitório o conhecimento. Então, eu não posso ter uma metodologia engessada. Né? E por isso que o coach, as constelações e a programação neurolinguística, eu acho que ela tem um espaço muito grande na vida pessoal, familiar e também organizacional. É verdade, que é onde também se dá a base do empreendedor, onde ele está alicerçado nesses valores, né? Mas agora você falou, Kotaro e amigo, duas coisas importantes que nós vamos conversar nesse programa de hoje. A da PNL, Programação Neurolinguística, e das constelações organizacionais, sistêmicas, etc. Que é um conteúdo também de altíssima performance. Mas antes, para posicionar nossa audiência, vamos lembrar. O Instituto Internacional Japonês de Coaching, então hoje o carro-chefe dos programas de desenvolvimento humano são as formações internacionais com certificação internacional. Coaching, programação neurolinguística, gestão e liderança e as constelações. E vamos ainda lançar nesse programa de hoje uma grande novidade aí que estamos trazendo aqui pro Rio Grande do Sul, né, amigo? Para quem não sabe, mestre Kotaro não mora no Rio Grande do Sul, ele atualmente reside em Belém, mas está sempre circulando por aí, Brasil afora e fora do Brasil também. Tem viagem marcada para o Japão esse ano? Bom, ainda está em segredo, mas né, a comunidade japonesa brasileira no Japão já está me aguardando ano que vem. Ano que vem. Né, março a maio, a gente está levando aí super novidades ao Japão também. Nessa que eu vou junto contigo, né, amigo? Tem promessa para mim ir pro Japão contigo, hein? Quem dizia que ia parar aqui, né? Nós fazer um podcast lá, 10 anos atrás, nós caminhando na beira do rio lá. Lembra que nós olhamos para aquela placa, a placa dava um... Ninguém sabia o significado. Nem sabia. E para ir no mercado, na pizzaria... Eu vou colocar o vídeo. A pessoa assistir aí. Só em inglês, né, amigo? Então, sobre a programação neurolinguística, né? Sabe que, por exemplo, o mercado americano tem a cultura da PNL bem forte. Até um dos ícones
da programação neurolinguística, que mais conhecido é o Tony Robbins, né? Até quem se formou com John Grinder lá e Richard Bandler, que são um dos precursores aí, né? E a diferença, Kotaro, para nossa audiência entender melhor, entre a PNL e o coaching, não é? São ferramentas que estão dentro do processo de coaching. Por que é importante o profissional também ficar atento e se complementar na sua formação, quem deseja trabalhar com isso, não é? Olha só, é mais ou menos, o coach ele tem um lado mais objetivo da história, é como se tu olhasse para o céu, um céu límpido, e tu vê o sol brilhando, né, e tu vê o céu azul, mas tem hora que ele vai estar nublado, e quando ele está nublado é a PNL que nos faz saber que por trás daquelas nuvens tem um sol. Então a programação neurolinguística é uma metodologia completamente à base da subjetividade. Por exemplo, a objetividade, eu não quero mais comer gordura. Isso é objetivo. Subjetividade, lá no outro dia tu está comendo. E não entende por que isso aconteceu. Não consegue mudar o hábito. Exato. Então, só que a objetividade e a subjetividade, elas são parceiras. Exato. Elas fazem parte do desenvolvimento do ser humano. E o que acontece? Às vezes, algumas metodologias de profissionais, eles gostam de trabalhar isso separado. Exato. Não, é um conjunto. Eu tenho que trabalhar o ser humano de uma forma integral e sistêmica. Eu preciso entender como é que ele tem estratégia objetiva, a PNL faz isso, mas ela também leva para o campo subjetivo. Então, um dos atributos muito fortes da programação neurolinguística é a pessoa entender como ela cria internamente as estratégias, olha só, de prosperidade, mas também de conflito. De conflito, que é onde ela se auto-sabota, não compreende o porquê dessas estratégias e ela só enxerga o objetivo, que o lado ruim do problema também é a objetividade, né, Kotaro? Exatamente. Então, por exemplo, quando ocorre um conflito, as pessoas tendem a ver, por exemplo, uma insegurança, o medo. As pessoas tendem a olhar isso de uma forma objetiva, como disse, isso é ruim. A subjetividade, ela já abre um leque muito mais amplo. Muito mais amplo. Uma insegurança tem uma intenção positiva muito nobre na vida de um ser humano. Então, não tem como ser próspero, feliz, estável, se você não fizer uma combinação da objetividade e da subjetividade. E a programação neurolinguística entra justamente para nós podermos entender quais são as estratégias padrões que eu tenho. Mapa mental. Né? O que são estratégias padrões do nosso mapa mental, ou seja, são, usando uma linguagem mais popular, o nosso piloto automático. Piloto automático. Ou seja, nós vamos repetir padrões emocionais, sentimentais e de linguística, e isso vai me produzir um resultado. Só que se esse resultado não está sendo satisfatório para um outro patamar que eu quero, eu vou precisar fazer aporte da programação neurolinguística para destravar, para compreender e para criar mudanças internas no meu mapa mental. E aí a pessoa começa o quê? A alavancar. É uma metodologia rápida, segura e eficaz. Então, fique tranquilo que ela é muito bem, muito eficaz no desenvolvimento do ser humano. E bem estruturada, né? Já se fala em PNL já há mais de 20 anos. Né? PNL desde a década de 70, né? Né? Nós já vimos aí, tem ferramentas fantásticas aí, né? Dos auxiliares linguísticos, pistas de acesso visuais, negociação entre partes, né? Por exemplo, posições perspectivas. Aliás, uma escola muito rica em diversas técnicas, não é, mestre? Sim. A PNL, ela te dá essa abertura da aplicabilidade no processo de tu entrar e sair com técnicas que muitas vezes elas se encaixam na questão, não é verdade? Segue até um recado, né? Se você está em busca de um desenvolvimento, de uma melhoria, né? Experimente, né? Uma PNL, um processo de coach, uma constelação, experimente. Experimentar, né? Às vezes você está, né, arraigado, né, achando que é algo
né, que vai ser prejudicial ou que alguém infelizmente tropeçou, mas é igual a medicina, né? Tem médicos, tem ginecologistas, como qualquer profissão, tem né, Cotário? engenheiros que Engenheiro, né, né? são ruins, mas né, ainda assim a gente necessita desses profissionais. É verdade. E um dos princípios da PNL é que o mapa não é o território, né? E por trás de um comportamento sempre há uma intenção positiva. Então, fazendo um comentário sobre isso, aliás, tu explica as questões com uma clareza que eu fico assim, a minha cabeça assim, começa a maquinar, né? Quanto conteúdo, né? Com uma simplicidade, com uma clareza, e que é algo que eu admiro na nossa amizade de uma década, que posso afirmar que já é algo especial, né? E que eu busco me inspirar sempre quando eu tenho uma situação nessa simplicidade, nessa clareza, que por vezes a gente acaba sendo prolixo, né? Que é um dos minhas buscas, assim, por simplificar tudo. Mas a profundidade do mapa mental de um ser humano, muitas vezes, é lá onde está a resposta. E para nossa audiência, amigo, que está se descobrindo aí com o nosso bate-papo e ficou interessado, né? O mapa mental nada mais Cotário, por favor, o mapa mental, na verdade, nada mais é do que um hábito de pensamento que ele é frequente. Sim. Ou seja, você repete isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Pessoas ficam 10, 5 anos repetindo aquele pensamento. Ele tem intensidade, ou seja, ele é com emoção que você pensa aquilo. E aí ele se traduz o quê? Num comportamento, porque o comportamento ele é consequência daquilo que você internalizou. Sim. Correto? Exatamente. Então, como é que eu consigo mudar o resultado, que é uma questão objetiva, se eu não gosto desse resultado? Eu obrigatoriamente tenho que olhar aqui para esse meu mapa mental, que é como que eu estou habituado a pensar. E ao contrário do que se pensa, fazer isso requer disciplina, requer intensidade. A mesma intensidade que promover um sistema de crença, um sistema de pensamento, um hábito, pelo menos na minha experiência, nos meus atendimentos e na minha carreira ligada ao universo do empreendedorismo, trabalho muito com o mapa mental do empresário, a mesma intensidade que promoveu o mapa mental e uma crença ruim, que está produzindo um resultado ruim, muitas vezes tem que se aplicar para reverter essa crença, esse mapa mental, em algo que vá conduzir ao estado desejado ou positivo. Faz sentido isso para ti, da tua experiência também, mestre? Ou tu vê diferente? Não, é isso mesmo, faz sentido, né? E o que acontece? Tem uma pergunta que eu sempre faço, não só eu faço primeiro para mim mesmo, mas também faço muito para as pessoas, né? Como é que você vai mudar algo que você não se apercebe de que ele está te bloqueando, está te impedindo avançar? Então é uma pergunta que as pessoas ficam pensando, sim, eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria feito a mudança. E é aí que nós precisamos de um profissional, né? É como se fossem janelas. Às vezes nós temos muitas janelas, mas estamos olhando apenas uma. Ou olhando de uma forma embaçada no Isso. E aí o aconselhamento, o conselho, aquele feedback, muitas vezes não consegue destravar esse... Então, se tem algo que eu posso, né, eu utilizo para mim, também gostaria que quem estivesse nos ouvindo pudesse fazer, permita que as pessoas possam abrir a tua janela que está cega. Você não está enxergando, o eu cego, né? E aí você vai ver coisas fantásticas. Aí tem aquele ditado, mas quanto tempo leva para fazer uma mudança, para mudar um hábito, um comportamento? Aí tem inúmeras teorias, né? Tem do 21 dias, tem do 30 e tal. Olha, eu já vi pessoas mudarem depois de escutar uma palestra minha. Sim. A pessoa se levantou e disse, olha, obrigado, e no outro dia está fazendo outra coisa. E tem gente que está a vida inteira escutando palestras motivacionais, querendo desbloquear conflitos, sabe? Buscando aí a cura para o seu interior. E isso não vai acontecer nunca, porque nós somos as nossas experiências. Então, o que acontece? Eu, quando tenho um problema, eu, quando tenho uma dificuldade, e essa janela foi aberta, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que fazer alguma coisa.
Então, outra coisa que tem assolado muito a humanidade, né? Infelizmente, inclusive o nosso país, né? O Brasil é campeão mundial pela Organização Mundial da Saúde em ansiedade. Sim. O quinto em depressão, acredito que deva ser mais, não sei se fizeram em todos os interiores, os ribeirinhos aí fora, né? Se realmente eles foram colocados nessa estatística, que as pessoas estão em busca em cura. E eu quero assegurar uma coisa para você, tem coisas que você nunca vai curar. É verdade. Você vai passar a vida inteira querendo tirar uma dor, tirando um sofrimento, e isso vai fazer parte de você. Agora, tem técnicas, tem procedimentos que podem curar, mas podem amenizar. Então, se você está fragilizado, não espera ficar forte para avançar. Comece a avançar com os recursos que tem, com a capacidade que tem, que o mundo vai começando aqui a abrir portas para você de uma outra forma. Aquilo que faz parte da nossa experiência, não podemos negar a nós mesmos. Não conseguimos deletar a nossa memória. Agora, dar um novo significado a uma experiência em que não tivemos um resultado não muito satisfatório, um trauma ou o que seja, isso é possível, não é, mestre? Otávio? Não é? É o tal do ressignificar. Isso a PNL faz muito bem. Sim. Tu comentaste que muitas vezes pessoas tiveram grandes transformações e mudanças de vida com uma palestra. Já vi acontecer com a PNL apenas com uma frase. Dá um estalo, como se diz, na mente da pessoa, e a medida que ela toma consciência de que há uma possibilidade de pensar diferente sobre um velho problema, ela faz o quê? A mente tem essa neuroplasticidade incrível, né? Ela já cria um novo pensamento. Um novo pensamento cria um novo mapa mental e ela passa a pensar diferente do que ela pensava todos os dias, e aquilo vai produzir o quê? Um novo resultado. Um novo resultado, é isso mesmo. E não acabando por aqui, né? Sei que dentro dessa cachola aí tem um universo enorme de conhecimento, de conteúdo. Nós ainda temos mais ferramenta, não é, mestre? E essa sim, aí já estamos falando de algo bem mais profundo, que é as constelações organizacionais e sistêmicas. Já fica o convite para estar conosco aqui fazendo um programa só sobre isso. Porque nesse anúncio que eu vou fazer logo mais, encaminhando para os finalmente, que é uma grande novidade, nós temos sim um programa, uma novidade grande aí para o Rio Grande do Sul, não é, Cotário? Sim. Primeiro nós temos... Posso falar já da nossa... Claro! Então nós temos aí nosso super workshop, né? Que vai ser Practitioner em Programação Neurolinguística. Tu já tá soltando Já. Não era pra soltar ainda, não? Vai lá. O Practitioner em Programação Neurolinguística associado, olha aqui. Eu vou soltar depois do nosso card. Com a inteligência emocional. Teoria base, como sempre, mas muito exercício, muito destrave, muita conexão com o seu interior, você ter uma compreensão. Lembra, tu vai para o estímulo, mas eu também vou trazer a tua questão para que você possa ter um empoderamento aí. Né? Mas vou passar para aí, Diego, né? Faz os formação aí. Em PNL Practitioner com inteligência emocional. Não vi ainda ninguém fazendo essa dobradinha. Juntos, então, ministrando essa formação, que é uma honra e uma alegria muito grande para mim, né? Como teu amigo e parceiro. 7, 8 e 9 de outubro, correto, Otávio? Exatamente. Então nós vamos estar, a partir de hoje, divulgando todas as redes sociais, um grande evento. Já soltei o card no meu grupo ali, mais próximo ali, já tem vaga confirmada. Então vai ser um grande sucesso. Formação em PNL Practitioner com inteligência emocional. Dupla certificação nacional, aqui que nós temos o Instituto aqui no Brasil, e certificação internacional homologada pela sede lá no Japão. Ou seja, altíssima credencial e credibilidade para você fazer uma formação, recebendo com toda a maestria esse nível de conteúdo para que você vá além do estímulo, vá realmente promover uma mudança. Né? E olha só, aí a gente vai estar com uma turnê aqui, né, de 6 a 17 de outubro, nós vamos ter isso.
Vamos para Gramado também, levar a nossa primeira formação, ainda em segredo, mas tá. Tá, já né, é tudo spoiler, certinho. né? E aí? Então é isso aí, Rio Grande do Sul, né? Tá um frio aqui gostoso, né? Tá, Eu é. gosto do frio, né? Já gostei. E também aí na companhia do nosso ilustre amigo Diego Rosito, né? Uma pessoa de profundo conhecimento, né? E nossos caminhos se cruzaram novamente aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí, Diego. É verdade, né, amigo? E sempre, Kotaro, que eu tenho uma situação eminente, assim, em que na minha mente, no meu coração, vai ficando cada vez mais difícil de eu tomar uma decisão, eu lembro de pessoas como tu, né, meu amigo? Porque eu acredito também no meu coração que a recíproca é verdadeira, porque chega um ponto em que você, para se colocar em uma situação limítrofe de desafiar o teu próprio status quo, você precisa de ter um parceiro à altura para que ele te faça aquela pergunta que há muito tempo você não vem se fazendo, para que você dê aquela profundidade, porque a nossa mente ela é muito astuta. Sim. Ela cria estratagemas para que você mesmo, com a sua própria inteligência, não se aperceba. Aí vem aquele amigo assim, às vezes com uma frase, com uma pergunta, abre o céu assim na tua mente. E aí a tua semana parece que o teu resultado... E eu agradeço muito a presença aqui, sei que tu és na minha vida parte da solução de criarmos oportunidades juntos. E não é mimimi de eu falar, tu esteve presencialmente, tu sabes que nós estamos falando, que nós tivemos aí um bate-bola muito gostoso, não é? Há 10 dias atrás, e qual foi o resultado? 10 dias depois de uma grande conquista que nós compartilhamos juntos, o fechamento de um cliente, não é? Quem não quer fechar um cliente novo? Olha então, aí. O que aconteceu? Meu amigo, analisa isso, vamos conversar sobre aquilo e aquilo, né? E receber de alguém especial, cujo qual tu confia, que eu valorizo isso, e digo a você que está nos ouvindo, procure por pessoas que você de coração sente essa liberdade, porque elas vão te colocar em lugares em que você talvez não fosse encontrar sozinho. Elas vão te fazer com aquela franqueza, aquela pergunta que às vezes você não vai fazer. E como é bom, valoroso a gente ter essa possibilidade, né, amigo? E aí já recebe aquele aqui na PNL, retroalimenta o estado emocional desejado. Sim. Tá vendo? Ó? Agora nós fizemos diferente. O que aconteceu? E o cliente diz assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu só falei 2 frases, 2 palavras. Então, isso que é o que na prática nós estamos falando, não só para os nossos alunos, né, mestre Kotaro, mas para nós mesmos. A humildade que nós temos, que já é a busca da nossa sabedoria, que eu não vou dizer a nossa idade aqui, que a gente já está chegando assim, vamos dizer assim, numa maturidade, né, espiritual, uma maturidade de conhecimento, que a busca da sabedoria é o sabe que não sabe, o sabe que nem sabe e o nem sabe que sabe. É isso aí. Maravilha. Muito bom. Finalizo por hoje e tem mais uma honra, mestre Kotaro Tuji, direto do Japão, em parceria conosco, lançando essa formação ainda em outubro. Clica aqui no Saiba Mais. Vai lá para nossa página de venda para você ver todo esse cronograma, tá? Faça o bem, evite o mal e segue o baile. Obrigado, tamo junto. Pela função. Obrigado, senhor. Top, hein? Que é só, amigão? Tem história aí. Dá pra fazer